Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista, publicitário e cronista Celso Ribeiro. Nascido em Rio das Antas, em Santa Catarina, em 22 de outubro de 1947, Celso Ribeiro é pai de Vanessa e de Eduardo, além também de avô de Olívia. Graduado em Letras com registro profissional em jornalismo, com especialização em literatura brasileira e professor universitário na área de comunicação social, Celso Ribeiro trabalhou na Folha Popular como cronista e fazendo poesias. No Jornal Diário de Sorocaba também, e depois no Jornal Cruzeiro do Sul, onde iniciou trabalhando no departamento de marketing. Celso Ribeiro é o conhecido Marvadão, autor da coluna Sapo n'Água e da Segundão, ou melhor, e do Segundão do Marvadão, no Jornal Cruzeiro do Sul. Marvadão, Celso Ribeiro, Celso Ribas. Celso, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Agradeço o convite, com maior satisfação estou aqui para falar um pouco da minha vida, o que você quiser perguntar, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Muito bem, Celso, e claro, para nós começarmos esse bate-papo, essa entrevista, as pessoas, os telespectadores querem saber esse apelido que chama a atenção, Marvadão, como que surgiu? Isso foi uma brincadeira. Eu trabalhava no Diário de Sorocaba e a filha do jornalista Alcir Guedes um dia falou assim, eu chamava como Ribas, Ribas, você é muito Marvadão. Eu escrevia já umas piadas e tal, né? Aí eu coloquei isso de brincadeira, né? Ribas ou Marvadão, e acabou pegando e eu não larguei mais. No fim, ficou assim como se fosse uma homenagem ao ão de Sorocaba, porque aqui é tudo ão, né? Tudo ão. O nome ão nas coisas, né? E também pelo Marvadão do R, do nosso R característico. Então acabou sendo um apelido que eu já incorporei à minha vida. E já as pessoas, eu não tenho cara de Marvadão, diz que tenho cara de bonzão. Mas enfim, ficou um produto mentiroso, mas que tem lá a sua verdade de origem. Muito bem. E você tem, obviamente, a Celso Ribeiro, mas também tem o Celso Ribas. Você usou por muito tempo também. Era um nome artístico, uma opção? O Ribas, uma simplificação de Ribeiro, né? Apenas um pseudônimo para usar no diário, eu usava isso aí. Depois, com o tempo, tirei porque tinha Celso, tinha Ribas e tinha Marvadão. É 3 em 1, aí não dava, né? Aí é complicado. O telespectador sempre se pergunta, e quem lê a coluna, e tem uma grande procura, as pessoas gostam das sátiras, das piadas, às vezes até piadas prontas, né? Em alguns lugares que a gente vai, as pessoas às vezes não gostam muito das piadas, mas as piadas estão aí para qualquer um buscar. Mas como que você se inspira no dia a dia, Ribas, para você fazer isso? Na verdade, isso é um trabalho intelectual, vira um vício, uma segunda natureza. Quer dizer, tudo que eu penso hoje em dia, eu já penso com viés de humor. Eu procuro ver o outro lado das coisas, não basta ver sua aparência. Todo fato tem uma coisa por trás. E essa segunda leitura, que é uma leitura humorística, ela pode melhorar a pauta, vir a pauta do avesso, ela pode dar uma nova visão sobre um fato, usando o humor como ferramenta para se questionar de uma forma mais leve, menos dramática. Então, observando os fatos do dia a dia, da linguagem da rua, toda a manchete do jornal, na verdade, é uma meia piada. O difícil é encontrar outra metade, né? Essa é uma tarefa que, às vezes, eu procuro fazer para repercutir os fatos do jornal. O Cruzeiro do Sul publica as notícias e tudo aquilo que a notícia põe, eu acabo vendo, às vezes, um lado humorístico da coisa. E outra coisa é uma atividade cerebral mesmo. Eu gosto de ler, gosto de pensar, gosto de ficar sozinho. Sou meio ermitão, assim, nas minhas coisas. Eu gosto de pensar. Então, é uma síntese de estudo, da minha observação do cotidiano, da minha observação do que está acontecendo, na verdade, no país e no mundo, na cidade, o que o jornal publicou, e esse trabalho de atividade intelectual, de repensar as coisas. O humor é uma ferramenta para repensar as coisas. Nada está pronto, nada está seguro, nada é definitivo para o humor. O humor questiona tudo. Por aí que eu faço minha dinâmica, e acho que com isso também eu aprendo a aprofundar um pouco mais a análise das coisas. Requer muita leitura? Eu leio muito, tudo, além do jornal, que eu
para mim o mundo cheirava tinta, né? Mas hoje já cheira tinta e tem botão, tem tecla, eu me dou muito bem com a internet, com o computador, então eu consigo acompanhar as notícias, o desenrolar das notícias ao longo do dia e também depois ver no jornal, porque o sabor de você pegar o jornal, apalpar o jornal, sentir o cheiro e tal, é uma sensação táctil, visual, olfativa da notícia, que tem a ver até com a estética do veículo, né? Então, desculpe, tem piadas que eu faço melhor lendo o jornal, as manchetes, tem coisas que eu já faço lendo as notícias do Cruzeiro do Sul ao longo do dia e outros veículos também. Então, é um processo que exige uma leitura, não só a leitura, vamos dizer assim, do que está escrito, mas uma leitura do que está acontecendo, dos fatos, do cotidiano. Eu olho da minha janela lá do escritório do centro e tudo que está acontecendo na rua, para mim, é uma leitura do que está acontecendo ao vivo. Eu estou meio sem assunto, quero sentir o cheiro da cidade, a pulsação da cidade, dou uma volta pelo centro, vou até o mercado municipal e às vezes pego um rabo de conversa e todo rabo de conversa é o começo de uma crônica, é o começo de uma piada, até de uma boa ideia para um anúncio. É verdade. Agora, antes de a gente explorar um pouco mais sobre esse tema, gostaríamos de saber o que alguém de Santa Catarina veio fazer para esse lado de cá do estado de São Paulo. Na verdade, meus pais eram gaúchos, de Carazinho e Passo Fundo, de onde vinham as tropas para cá. Então, sem querendo, eu acabei fazendo a rota dos tropeiros, né? Porque mas você veio nos Moares lá também? Não, mais ou menos, porque quando eu estava, meu pai veio do sul para Santa Catarina com carroça, tal. Dias e dias viajando sobre a Araucária, sem término. Meu pai foi carroceiro, vivia em Santa Catarina, tinha sítio, tinha plantação, e na época ainda existiam algumas tropas que ficavam no potreiro da nossa casa, os gauchão passavam lá e pousavam no potreiro, e depois ficavam no paiol contando história, tomando chimarrão, contando mentira, causa da assombração. E no dia seguinte davam umas moedas grandes para minha mãe pagando. Então quer dizer que não é só pescador que conta mentira, não? Gaúcho conta muito, gaúcho conta a vantagem, né? O gaúcho é papudo, né? Tem essa característica. Sorocaba tem um pouco disso também, tudo. Então eu fiz o caminho das tropas, vim parar aqui, porque meu pai veio tomar conta de uma fazenda de banana aqui em Juquiá, no bairro das Corujas. E aí, meu irmão já estava estudando e trabalhando em Sorocaba, e eu acabei vindo de lá para trabalhar num banco, a Cooperativa de Crédito Popular Sorocabano, que existia ao lado do Sorocaba Clube no centro. Foi o meu choque tecnológico, o meu choque urbano, porque a primeira vez que eu vi asfalto, com aqueles olhos de gato, com a assinação, foi um encantamento total, porque o máximo que eu conhecia era macadame, aquela terrão prensado sobre a... Então eu aprendi a conhecer Sorocaba, que tem muita coisa em comum com a minha vida no Sul. Então, não é só pelos tropeiros, é pelo linguajar, por uma certa semelhança no estilo de vida e no jeito de falar. Então, eu sou binacional, tenho duas terras natais, né, que é Santa Catarina, Rio das Antas, que por isso que eu sou essa anta antológica. E sou sorocabano de coração e de título, porque tenho título de cidadão, então hoje me identifico totalmente. Eu tenho um caso de amor e de humor com Sorocaba, que é aquele enraizado, encalacrado, que não tem mais jeito de acabar. Há quanto tempo você está em Sorocaba? Eu vim para Sorocaba em 65, 66, para trabalhar no banco, estudei no Estadão. E daí saí um pouco para viver em São Paulo, mas nunca mais saí daqui. Eu acho que mais Sorocaba, de 40 anos, 50 anos. Já. Sorocaba é uma terra maravilhosa, eu gosto demais. Eu critico, brinco e tal, mas só critico porque amo muito na cidade, porque gosto. Eu tenho uma identidade grande com a cidade. E você foi estudar letras, né? Você fez o curso de letras também. E como foi a sua inspiração para ir trabalhar num jornal, trabalhar num veículo e trabalhar uma coluna com humor, uma crônica do dia a dia? Na verdade, eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre eu digo, vou ser professor, vou estudar línguas, né? Sempre gostei de língua portuguesa, desde criança. Digo, vou fazer curso, eu fiz o Estadão, fiz vestibular na Uniso, quando ainda não era Uniso, era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, no Trujillo. Fiz um curso de letras muito bom, por sinal, que me abriu muito campo para a comunicação. Hoje em dia eu sou um profissional de comunicação em geral, porque fiz muita coisa na área, passei por muita coisa. Mas o curso de letras me deu uma formação básica de estrutura, de conhecimento de língua, conhecimento de estilos e tal. E depois você adapta para outras coisas, para sair de letras para escrever para jornal. Aliás, já era concomitante, porque eu escrevia em jornal na época. Então, é só uma questão de estilo e de técnica, né?
de estilo e técnica. Se muda a técnica, se você tiver a boa formação de conhecimento de língua, dos fatos, observação, tanto você usa isso para o jornalismo, né, para a observação dos fatos, usa para a propaganda também, que não deixa de ser uma observação dos fatos diferenciada, mas com outra proposta. Na verdade, o anúncio não deixa de ser uma notícia de venda, né, no fundo, né, uma notícia trabalhada com outro tratamento. E então esse curso de letras me deu uma boa base. Eu fiz especialização em literatura brasileira, consegui o registro do jornalista profissional por efetivo exercício profissional, com registro no Ministério e tudo mais, e depois fui trabalhando na área de propaganda, na área de comunicação, mesmo na área de relações públicas e tal, e fui dando assessoria, escrevendo livros e acabei sendo um operário da palavra. Eu tenho calos no raciocínio, quer dizer, eu sou operário, eu vivo da palavra, de escrever, de criar, de prestar serviço nessa área. Celso, como foi vir trabalhar no Jornal Cruzeiro do Sul? Como foi este momento? Foi aqui que você criou as colunas, não é? Na verdade, eu vim trabalhar no Cruzeiro do Sul para auxiliar o Rui Albuquerque Martins, quando nesse espaço realmente que estamos gravando o programa havia o departamento de marketing. Sim. Era um departamento, porque não havia agência de propaganda na cidade. É verdade. Existiam os agentes publicitários que captavam anúncios dos clientes em geral e que traziam para o jornal, e a gente fazia fila e a gente ia escrevendo, máquina de escrever antiga, sem qualquer recurso. O único recurso era o cérebro. Né? E fazia fila e fazia uma, e amassava, jogava o papel no lixo, fazia outra. Isso na sexta-feira, porque domingo o Jornal Cruzeiro do Sul saía recheado com páginas e mais páginas. Grandes agentes publicitários passaram por aqui, captavam muitos anúncios do varejo, anúncios institucionais, fazíamos suplementos. A gente batalhava e fazia tudo na sexta até a sexta-noite, até a hora que desce. Quer dizer, tínhamos que fazer a criação do papel, depois o pessoal fazia a produção do anúncio, era tudo feito aqui, entendeu? Raramente vinha anúncios prontos de agências, a não ser de agências de São Paulo, agências, anúncios políticos. Até porque já era uma realidade lá, pelo menos, né? As agências. Né? Já era, aqui o Cruzeiro do Sul tinha uma agência interna, agência, né? Que era um departamento de marketing, mas na verdade era uma agência que produzia todo o material, não só o material institucional da Fundação e do jornal, de algumas outras entidades que a Fundação colaborava ou cuidava, além do jornal diário, né, que só não tinha nas segundas-feiras na época, né, mas todo dia, o Jornal do Domingo era um jornal muito grosso, e sexta-feira era o dia de fazer tudo. E não tinha um segundão ainda também, né? Daí como que? Aí na época o Sérgio Coelho de Oliveira, que era o editor, aí foi criado o suplemento, um caderninho Mais Cruzeiro, que até hoje se mantém, que era um caderno de domingo, um caderninho, acho que tabloide na época. Aí eu dei a ideia de fazer uma coluna de humor, uma coluna de crônica e tal, e comecei fazendo crônica. Eu já fazia humor antes no Diário de Sorocaba, né? Eu fiz Dicas de Trânsito, que é uma coluna antiquíssima, né? Que eu brincava com as palavras, com os fatos, no tempo do governo militar, em que você tinha que inventar metáforas para poder dizer as verdades. Então eu vivia esse clima de censura, né? Censura geral e autocensura até. Então aqui no Cruzeiro do Sul eu fiz uma coluna de crônica, de sacadas de humor e tal, e aí com o tempo virou uma coluna diária de humor, que foi a coluna Tiro e Queda. Tiro e Queda foi o nome antigo da coluna, depois que virou Sapo na Água por uma questão de mudança, achamos que devíamos mudar, né? E o sapo na água vem de onde? Sapo na água é da expressão, aquela de soltar popular, o sapo na água dá no que o sapo coisa. Gosta, né? Soltou o sapo na água, ele está no habitat, no ambiente dele, está feliz da vida. Então, escrever para mim é um prazer muito grande, para mim é uma sobremesa da vida. Eu escrevo com prazer, eu faço todo dia com uma grande satisfação. Não é como se fosse um trabalho forçado, um trabalho assim, é uma satisfação, só que dá o trabalho natural, de eu repensar as coisas, eu penso tudo, que estou sempre em processo de observação, lendo o jornal, vendo o que está em evidência nos assuntos da cidade e tal, e tirar disso tudo um efeito humorístico. Vamos dizer assim, eu faço o editorial maldito do jornal, vamos dizer assim, né? O editorial que o jornal não faria na sua linha editorial normal, mas naquele espaço de humor existe uma certa liberdade que eu conquistei, uma liberdade
da linguagem mesmo do humor a serviço da informação. Eu sempre faço humor conceitual, não faço baixo humor, a piada fácil, a piada boba. Às vezes eu brinco até com umas coisas bem populares, mas eu procuro fazer um humor conceitual, humor que faça pensar, humor em cima dos fatos, tirar leite de pedra, porque às vezes o assunto aparentemente não tem nada, mas você consegue tirar um efeito de humor e fazer pensar sobre aquilo. Então, eu tenho essa coisa do humor, não é um humor de desempenho, eu não sou um humorista. Teatralmente, já fiz teatro, às vezes até faço um papel humorístico, de repente faço um repente, uma brincadeira qualquer, uma sacada, uma piada, um trocadilho oportuno. Mas para mim o humor é uma coisa, um trabalho intelectual realmente, não é humor gratuito. O humor para você é uma coisa séria, na verdade. Uma coisa séria, para mexer com as estruturas, mas sem ser humor inconsequente. Tem gente que gosta que o humor tem que ser só político. Tudo bem, a política sempre é engraçada, né? Mas o humor tem que trabalhar o comportamento humano, porque o ser humano é tragicômico, ele é trágico, porque dá para rir, dá para chorar. O humor é tragicômico, então a tragédia pode ser vista por um lado interessante, né? Então o comportamento humano ele é tragicômico, o homem não deixa de ser ridículo nas suas preocupações, na sua falsa aparência, na sua prepotência mesmo. Ele acaba, o ser humano é frágil. Quando ele é pego na fragilidade dele pela frase surpreendente do humor, ele ri porque se revela, ele se encontra, se acha, pô, eu sou isso, né? Você, nos bastidores, a gente conversava a respeito disso, você me dizia que você é um cara romântico, que você viveu uma época romântica no jornal, que era a época dos fechamentos do jornal, em que as pessoas vinham naqueles momentos conversar com você. Hoje é muito diferente, hoje a tecnologia está aí. Como que você acompanha todo esse processo evolutivo da tecnologia? Eu acompanho isso com um encantamento novo sobre as coisas. Quer dizer, as dificuldades antigas faziam com que a gente se aprimorasse nas fontes, buscar notícias de primeira. Antigamente havia uma preocupação muito grande de dar o furo de reportagem. O jornalista tinha essa ânsia de dar em primeira mão, porque a notícia quanto mais verde melhor, né? Se esperar amadurecer, ela cai de podre e já não é mais notícia, né? Quanto mais verde a notícia, melhor. Porque pega de primeira mão, água limpa, né? Depois, hoje em dia, os jornais normalmente, tudo bem, eles dão os seus furos, mas a preocupação é dar a melhor cobertura do fato, porque os fatos são muito públicos hoje, né? Dificilmente você consegue. O bom jornalista consegue. É verdade, inclusive nessa ânsia de dar o furo de reportagem, na gíria do jornalismo, né? Come barriga, né? Na gíria você come barriga, né? O que é isso daí do comer barriga? Né? Comer barriga é uma expressão que eu acho, que eu não sei, por que surgiu essa expressão comer barriga? Tem um nariz de cera. Tem um nariz de cera. Aquela introdução desnecessária, o assunto só para encher linguiça, né? E comer barriga eu acho porque na linguagem do matuto, da roça, barriga é fato. A palavra fato significa barrigada, né? Então, comer barriga é perder o fato, né? Na verdade, né? Eu acho que é por causa disso, né? Comeu barriga, perdeu o fato, deixou passar o fato e não se atentou ao fato. Então, era mais romântico nesse sentido, não havia bem um horário industrial, vamos dizer assim, de fechamento da edição. A gente sentava sobre a cadeira da redação, aquela máquina antiga, ficava proseando, daí chegavam as fontes, as pessoas que iam contar novidades, conversavam. Aí havia na época, no Diário de Sorocaba, isso me contavam, mas na minha época ainda tinha um pouco, porque o Cruzeiro do Sul, que era ao lado, né, ele fechava antes, Aí tinha um esqueminha que pegava o jornal primeiro, assim que imprimia no Cruzeiro do Sul, um esqueminha pegava o jornal e ia lá para ver se não tinha alguém tinha comido barriga ou tinha levado furo, né? Furo. Então, se tinha uma notícia muito boa que não foi dada, ainda fazia assim, nem segundo clichê, quer dizer, fazia uma matéria rápida e mandava ver. Então, isso é folclórico da empresa, mas mostrava realmente o quanto que o jornalista ele estava à disposição da cobertura, ele não tinha o fechamento industrial. Hoje em dia é impossível, porque tem prazo para tudo, para fechar, para rodar, para entregar os anúncios e tal. Era uma época de ouro, foi uma grande escola de jornalismo. Mudou muito, mas no fundo, fato é fato, você tem que cobrir o fato, e o fato tem sua lógica interna. Não basta ouvir um lado, ouvir o outro. E daí? Uma pessoa disse uma coisa, segundo outro, ficou e o fato. Mas espera um pouco, e o acontecimento em si? Onde está o trabalho do jornalista para ver, mas por que aconteceu isso aí? Qual é a verdade que está neste fato, né? Que a interpretação do fato é uma segunda leitura do fato, né? Então, a notícia em si, o fato em si, tem uma lógica, uma logística interna que precisa ser desvendada pelo jornalista. Mas nós temos grandes jornalistas hoje em dia, quer dizer, os meios modernos de aproximação das fontes e tal, fazem com que as coberturas sejam boas, procurem muita informação.
O que às vezes pode prejudicar são as pautas viciadas, ou você ouvir sempre as mesmas fontes, os mesmos especialistas para falar aquilo que você quer ouvir da pessoa, né? Então às vezes a notícia pode... Tem uma relação, às vezes ela pode desinformar na medida que não informa tudo, né? Ou ela informa aquilo que você quer provar na notícia. Então, existe uma preocupação assim dos jornais para não ficar viciado nas pautas na abordagem, né? O importante é virar a pauta do lado do avesso. Nem sempre basear isso. Estou querendo dar lição de jornalismo, estou comentando aqui. Claro. É por aí mesmo. Nessas entrevistas, nessas entrevistas que nós vimos fazendo com profissionais da área da comunicação, a gente sempre está questionando a situação do jornal impresso, né? Qual o futuro do jornal impresso? A gente associa no passado a questão do rádio com a TV. Surgiu a TV, o rádio agora já era. O rádio está aí, mostra para que veio e continua com o seu imediatismo acima da TV, trazendo as informações e entretenimento da mesma forma. E o jornal impresso diante da internet? Eu acho que o jornal impresso tem um futuro ainda longo, ele vai ter que se adaptar no seu ritmo de coisas, né? Eu acho que mesmo hoje já interage, né? Você lê o jornal na internet, e a internet influencia na linguagem, e assim por diante. A pessoa, não, a mídia ninja, não sei o quê, a nova mídia que vai dentro. Não é. De repente você vê esse caso que aconteceu esses dias da bomba e tal, quem cobriu de verdade foi a mídia tradicional. A mídia ninja não. Você cobriu só o que interessava fotografar. Quem abriu a imagem foi a mídia tradicional. Então, as duas coisas são possíveis, né? Hoje em dia, você com a internet, cada pessoa é um veículo, na verdade. Eu tenho meu Facebook, eu sou um veículo, eu publico o que eu quero, comento, as pessoas mandam notícia. Ontem mesmo, uma menina que mora na Venezuela mandou fotos exclusivas para mim de lá, um comentário que está acontecendo lá. Então, o mundo é pequeno, né? Se você tiver uma rede boa de informantes, você colhe, às vezes já dei informação no meu Face, assim, que logo depois a rádio entrou no ar e deu a informação, comentou, e vira pauta, tal. Quer dizer, então, você pode ter agilidade na informação, porque as informações são mais ágeis e, obviamente, o jornal tem que ser muito rápido para acompanhar isso aí, mas adaptar isso ao seu tempo, porque o jornal sai no dia seguinte, mas ele sai já antecipando a pauta no seu site. Quer dizer, então, eu acho que vai haver uma grande fusão, uma grande combinação, uma simbiose dos veículos todos, porque não basta você ler apenas um veículo hoje em dia, você tem que ler vários veículos ao mesmo tempo, várias rádios, vários sites, várias televisões, vários jornais, tal, para você formar um painel mais dinâmico da informação, você ter a mesma informação vista por outros ângulos, vista por outros ângulos, para você conseguir ter material para análise, né? E, às vezes o que importa no jornal também é uma boa análise, uma boa interpretação dos fatos, né? Um bom comentário, uma boa opinião, que às vezes a internet não faz, né? Mas eu acho que o jornal tem um campo muito grande pela frente, obviamente tem que ficar esperto nessa coisa, tem que acompanhar a tecnologia. De repente vai ter um jornal que não é impresso, mas vai ter um formato do jornal para manter o gestual de você fazer. Mas você clica aqui, abre uma página, clica aqui, mas você tem a sensação tátil ainda da coisa, porque está muito arraigado isso, né? O formato do jornal, né? Então eu acho que o mundo da comunicação eu acho que nada acaba de repente e tudo se recicla, tudo se modifica e tudo se consolida e ganha novos formatos. Vai surgir muita coisa nova, muita coisa nova, né? Vai surgir muita coisa nova e o jornal seguramente tem um espaço, na minha visão, não por romantismo, tradicionalismo, eu acho que o jornal evoluiu muito na sua parte gráfica, se aproximando um pouquinho mais da linguagem visual atual, né? mais dinâmica. E, Celso, falo muito, né? Não, imagina, é isso que nós queremos, né? O programa é para isso mesmo. Celso, nas suas colunas de humor, você se preocupa com processos? Já teve de enfrentar alguns? Já tive, inclusive, aqui no Cruzeiro do Sul, mas às vezes, geralmente, processos bobos, normalmente. Às vezes, quando não uma carta, outro de corintiano, que o cara começa, não, porque na sua coluna que você não é justo de pô, cara. O cara pegou firme. Devo ter feito alguma porcaria, alguma coisa ruim. Não, porque naquele jogo do Corinthians você fez uma piada, comentário de torcedor de futebol, cara, entre nós, não tá valendo, né, pra isso aí. Tem como. Eu tive um processo aqui no caso do Cruzeiro do Sul, não vou contar a história porque é muito longa, mas por quê? Porque eu publiquei uma crônica sobre os fotógrafos antigos da cidade, que as noivas desciam da catedral e iam até os estúdios ali para tirar foto naqueles cenários prontos e tal. E eu fiz uma crônica romântica, que explodia para tirar, né, a foto, tal, as fotos antigas.
E aí fiz uma foto, assim, uma homenagem à cidade sobre os fotógrafos antigos e as cenas. Aí eu pedi para o editor da época, para a editoria da época, pegar no arquivo do jornal uma foto que tipificasse isso aí. E foi pega uma foto de um casal que se casou na catedral e saiu numa charrete dando alô, tchau, festejando, dando publicidade ao ato, né? E depois de 30 anos, o profissional pegou no arquivo do Cruzeiro do Sul uma foto realmente desse casamento e colocou, não colocou o nome de ninguém, não colocou nada, e apenas para ilustrar, né? Era uma homenagem ao casamento antigo. E a pessoa se achou no direito achou que fugem de imagem e tal. Então tive alguma coisinha. O jornal teve e eu tive. Eu tive que defender. Eu defendi, não, espera um pouco, essa pessoa mandou a foto para o jornal, como é de praxe no casamento, das festas, tacitamente ela já autorizou a uso em qualquer tempo, né? Então eu provei que a foto era do próprio jornal, do arquivo, que é um arquivo excelente da história da cidade, e que era uma foto de homenagem, né, romântica ao estilo antigo, e nada, né? até muito pelo contrário, até elogiava o casal, né, pela atitude de bom humor. Então foi um caso assim, e tive outras coisas, assim, tive alguns processos, mas com o tempo você vai aprendendo a ser malandro, né? Então você pode dizer uma coisa, não precisa bater de frente, não precisa expor a pessoa a quem você vai criticar uma situação de uma forma grosseira, grotesca, muito crua. Você pode usar a ironia, né? O sátira, você tem uma linguagem direta, em que você, às vezes, causa até mais impacto do que uma foto, uma crítica muito dura, muito aberta, né? Então é uma questão não é de malandragem, de técnica, até de refinamento de estilo, né? Então eu procuro ter um estilo popular, assim que o humor deve ser, mas com certo refinamento, com certo tratamento, para não, realmente, primeiro para não fazer crítica gratuita, aquela crítica primária, né? Eu odeio a crítica primária, sabe, típica do ignorante arrogante, né? Que vê as coisas de uma maneira muito primária. Eu procuro fazer uma coluna que se enquadre dentro do espírito do Jornal Cruzeiro do Sul, da sua filosofia, da sua mentalidade, mas sem perder o espírito jornalístico e as verdades dos fatos, né? Com certeza. E me diz uma coisa, no humor que você desenvolve, você tem uma opção por algum segmento? Por exemplo, pegar no pé de político, pegar em outros aspectos? Eu atiro geral, né, vamos dizer assim, né? Atiro geral. Eu me baseio muito no que está acontecendo, no fato, na falta de água, no problema do lixo, no comportamento das pessoas na rua, na barbárie, a volta de um certo aspecto bárbaro hoje em dia. As pessoas estão voltando a ser bárbaras, né, nos comportamentos. As pessoas querem uma coisa e só por fato de quererem já acham que tem direito de ter, assim, agora e já, né? Então está voltando uma volta de uma barbárie. Quer dizer, o ser humano evoluiu tanto na parte física e tal, acho que está na hora de evoluir na sua parte mental, na sua parte comportamental, né, na sua parte de convívio. E a gente está vendo hoje muita coisa assim que preocupa, tal. Então eu vejo também o humor para verificar isso. Então eu procuro todas as coisas, eu procuro ver pelo ângulo do humor, assim, mas um ângulo sério. Mas, obviamente, alguns políticos, realmente, eu não tenho culpa. Não existe ainda sistema de cotas para piadas, né? Ainda bem. Não, você fez de um político e fez do outro, mesmo tamanho, mesmo espaço. Não existe sistema de cotas, felizmente, né? Muito bem. Celso, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje, contando essas histórias, trazendo um pouco desse seu lado marvadão, no bom sentido, é claro. Eu acho que falei muito sério, né? Nem acabei nem falando muito do Sorocoisas, mas é um livro que eu estou escrevendo, Sorocoisas, Manual de Sorocaba para Principiantes, em que eu traduzo a cidade, eu tento traduzir a cidade nas suas várias linguagens, estilo de ser, história, geografia, modo de falar, frases, comportamentos. Então é um livro que eu procuro ter uma leitura sobre vários ângulos da cidade. Que é um já lançou esse livro ainda não? Não, esse livro é um livro, eu já lancei um livro que é um livro Sorocaba, Bem-te-Vida e Crônicas. Esse é um livro cheio de pormenores, mas é um livro de leitura fácil, um misto de jornalismo com folclore, né? Com a verdade, com um pouco da verdade do jornalismo e o folclore do humor, né? Um livro assim folclórico, mas bem divertido. Então, quando você lançar o livro Sorocoisas, você vai voltar aqui no Vida Pública para falar exatamente do Sorocoisas. Com certeza. Sabemos um pouco mais sobre essas histórias. Com prazer. Celso, Marvadão, obrigado mesmo, viu, pela participação. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Grato. Muito bem. O Vida Pública de hoje conversou com o jornalista, publicitário e cronista Celso Ribeiro.
O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.